Gênesis capítulo 49. Encontraram? Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água, contudo não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma, com seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa já retaram todos. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão. E como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, o seu limite se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele acometerá por sua retaguarda. Asser, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. Naftali, uma gazela solta, ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme. E os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Versículo 27. Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. Versículo 33. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido a seu povo. Com a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui nesta manhã, reunidos em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui porque cremos no Senhor.
Estamos aqui porque sabemos que quando nós nos reunimos, o Senhor se faz presente. A presença do Senhor é real aqui neste lugar. Que a presença do Senhor, que a palavra do Senhor, que o Espírito do Senhor possa alcançar os nossos corações nessa manhã. Dá-nos a Tua palavra, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas, ilumina os nossos olhos. Tua palavra é a nossa bússola, é a nossa orientação e a nossa direção. Que não sejamos tardios para ouvir e muito menos tardios para praticá-la. É o que nós pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Eu, pessoalmente, me encanto profundamente com esse texto da Palavra de Deus. Porque ele mostra como a nossa família é importante para nós. Ele mostra que esse nosso relacionamento familiar, esse relacionamento de pai, filho, irmãos com irmãos, tudo isso tem muito mais do que simplesmente uma dimensão natural e terrena. Os nossos relacionamentos, o nosso relacionamento na nossa família, tem implicações para o tempo presente, mas tem também implicações para tempos longínquos e distantes. O nosso relacionamento em família, a forma como nós relacionamos com os nossos filhos, com o nosso pai, com os nossos irmãos, tem implicações espirituais diante de Deus. E apesar de crentes, às vezes nós somos tão encanecidos, tão endurecidos de coração, que não nos apercebemos dessas realidades espirituais tão palpáveis e expressas na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Esses afetos entranhados que desembocam em relacionamentos, às vezes complicados, eles têm também implicações diante de Deus. A figura do pai, biblicamente falando, é uma figura de suma importância dentro da casa, no seio da família. É uma figura que representa, da parte de Deus, autoridade, responsabilidade, direcionamento, orientação para a família. Uma coisa que uma família mais precisa em todos os tempos, e quanto mais nos dias atuais, é de um pai, um homem que seja um homem de Deus. Feliz, bem-aventurada, bendita a família que tem no seu seio um pai que é um homem de Deus, que é um homem temente a Deus, que tem compromisso com Deus, que tem vida com Deus, que busca a Deus, que anda com Deus, que vive uma vida palpada no conselho de Deus e que anda no caminho de Deus, servindo de modelo e de referência para os seus filhos. Poucas pessoas têm as suas fragilidades tão expostas quanto Jacó. Poucos homens na Bíblia têm as suas entranhas tão expostas como foi as entranhas de Jacó, as suas fraquezas e as suas fragilidades. Mas poucas pessoas também têm na Bíblia o privilégio que Jacó teve de andar com Deus, de ter sido alcançado por Deus, de aprender a andar com Deus e fazer a vontade de Deus. E andando com Deus e fazendo a vontade de Deus, se transformou numa grande bênção para a sua família, numa grande bênção para os seus filhos, numa grande bênção para todas as gerações sobre a face da terra. Que diferença faz um homem que teme a Deus? Que diferença faz um homem que honra a Deus? Que diferença faz um pai que sabe que a sua vida, as suas ações,
As suas decisões têm implicações sobre a vida da sua família. É por isso que o texto me encanta. Me encanta a vida desse homem com Deus. Me encanta a sua perseverança em andar no caminho de Deus. Me encanta a sua perseverança em sobrepor as durezas da vida, as dificuldades da vida, sempre firmado, agarrado com Deus, na convicção de que Deus era com ele. Quarta-feira passada eu dizia aqui à noite que em todos os momentos cruciais da vida de Jacó, todos os momentos cruciais, todos os momentos que antecediam uma decisão que traria implicações profundas sobre a vida da família, a primeira coisa que ele fazia era buscar a Deus. Quando sai da casa dos seus pais e vai para Padã Arã, Deus se revela, se mostra a ele, ele erige uma coluna ali, um monumento, faz um voto, faz um compromisso com Deus e marcha na sua caminhada. Estando lá em Padã Arã, tendo passado 20 anos, as coisas estavam boas, começando a se ajeitar, e Deus chega e lhe diz, é hora de você voltar. Volta para a casa do teu pai. Ele poderia ter argumentado com Deus, Senhor, mas lá meu pai ama é o meu irmão. Lá o meu irmão queria me matar. Aqui o Senhor está me prosperando, as coisas estão indo bem. Por que eu não posso ficar aqui, Senhor? Mas em obediência a Deus, ajunta todas as suas coisas e marcha em direção ao rumo que Deus estava lhe dando. Homem de Deus, pai de família, que serve a Deus, que honra a Deus, que teme a Deus, busca a direção de Deus para si, para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida da sua esposa, para a vida dos seus filhos. Uma viagem daquela, um empreendimento daquele, não era mais sozinho. Ele tinha agora filhos, ele tinha agora uma família. E não podia agora lançar essa família numa empreitada malfadada, numa jornada que poderia levar todos à derrocada. E como é que a gente resolve isso? É com a graça de Deus. É com o cuidado de Deus, é com a presença de Deus, é com o favor de Deus. E ele busca a Deus e segue a Deus e chega na terra de Canaã. E quando os filhos aprontam uma situação extremamente desagradável, que coloca todo mundo em risco, subamos a Betel. Eu vou fazer um altar ao Deus da minha vida, que andou comigo em todos os meus caminhos e que me respondeu no dia da minha angústia. Você quer ser um pai de verdade? Você quer abençoar a sua família? Seja um homem de Deus. Seja um homem temente a Deus. Preocupe-se acima de tudo em honrar a Deus. Porque quando nós honramos a Deus, está escrito que Deus nos honra. Quer ser honrado pelos seus filhos? Quer ter o reconhecimento e a gratidão dos seus filhos? Então preocupe-se em honrar a Deus. Porque se você honrar a Deus, se você servir a Deus, se você, pai, for fiel a Deus, aqueles que me honram serão honrados. É o que está escrito na palavra de Deus. E Jacó era um homem de Deus. A bênção de Deus era sobre a vida dele. A graça de Deus era sobre a vida dele. O favor de Deus era sobre a vida dele. E os filhos podiam reclamar o que quisessem dos erros, das falhas, mas não podiam negar que aquele homem era um homem de Deus.
E é por isso que, sendo um homem de Deus, ele tem o que dizer para seus filhos antes da última viagem. Antes da última viagem, antes da viagem final, sabendo que a última viagem que ele vai fazer, ele tem o que dizer para seus filhos. 12 filhos. E ele conhece cada um deles, despidos, nus, pelados, no caráter, na essência do ser. Por observação, por convivência, mas também por visão, por perspectiva de Deus. É pela fé, é pela confiança em Deus, é pela unção do Espírito Santo de Deus, que ele pode dizer para cada um desses filhos, que ele pode repartir para esses filhos uma herança que ainda não tem. É pela fé, é pela convicção da presença de Deus na sua vida, que ele pode dizer para os filhos: fulano, você vai herdar aquela porção de terra ao sul, do lado do mar. Ele é um peregrino, ele não tem absolutamente nada. Está profetizando sobre a vida dos filhos coisas que acontecerão 400 e tantos anos depois. É porque é um homem de Deus, é um homem cheio do Espírito Santo de Deus, é um homem que anda com Deus e que pode dizer essas coisas a respeito dos seus filhos, porque Deus é com ele. Estão entendendo? Imagina, meus irmãos, ele é um peregrino. Ele não tem um palmo de terra para dar para os filhos, não tem absolutamente nada. Mas ele tem as promessas de Deus. Ele tem a convicção de que Deus é com ele, que Deus prometeu e que Deus não mente. Que Deus fala com ele, que Deus é presente na vida dele, e ele então pode repartir uma herança que não tem. Ele pode dizer para Zebulon: Zebulon, a sua porção vai ser ao lado do mar. A minha alma, meus irmãos, ela se destroça quando eu vejo o pai jogando no lixo a sua paternidade. A minha alma consome-se profundamente quando eu vejo pais não honrando o maior privilégio que alguém tem sobre a face da terra. O privilégio de ser um pai de verdade. O privilégio de ter o Espírito Santo de Deus para conduzir a vida dos seus filhos. Mas ao invés de serem homens de Deus, de honrar a Deus, de buscar a Deus, a direção de Deus, a presença de Deus para serem um referencial de santidade, de vida, de Deus no seio da família para os seus filhos, jogam isso no lixo. Estão mais preocupados com seus prazeres pessoais, individuais. Estão mais preocupados com o seu sucesso profissional do que com a vida da sua família. Será que são homens de Deus? Será que entendem um pouco do que a Bíblia fala, do que é ser um pai, um homem de Deus, segundo o coração de Deus? Que não titubeiam em colocar em risco aquilo que receberam de mais precioso da parte de Deus. Longe de mim me tomar como referência, Deus o sabe, como Jacó tem todos os meus pecados, todas as minhas falhas. Mas eu leio a Bíblia, irmãos. Eu leio a palavra de Deus. Eu entendo a minha missão. A teologia judaica ela é marcada por essa perspectiva da missão e da tarefa. Cada pai recebia a sua família como uma incumbência, como uma tarefa, como uma missão da parte de Deus. É uma missão, é uma tarefa que Deus me deu. A mais bendita,
tarefa que um homem pode receber é o privilégio de conduzir a sua família, é o privilégio de conduzir os seus filhos no caminho de Deus, para a glória de Deus, uma vida que honre e glorifique a Deus. Jacó é esse homem que tem o que dizer para os seus filhos. Jacó é esse homem de Deus, que mesmo não tendo absolutamente nada, mas tendo a graça de Deus, a unção de Deus, ele pode repartir pela fé a herança aos seus filhos. Não é dinheiro, irmãos. Não são bens. Não são as boas escolas, as boas condições de vida que nós damos para os nossos filhos, que vai nos dar autoridade diante deles. O que nos dá autoridade diante dos nossos filhos é a vida que nós vivemos com Deus. É a vida que nós vivemos com Deus, é que traz respeito e autoridade diante dos nossos filhos. É a integridade do nosso caráter que nos dá respeito e autoridade diante dos nossos filhos. É a forma como nós fazemos os nossos negócios, que eles veem. É a forma como nós tratamos as outras pessoas, os nossos filhos estão vendo. É isso que nos dá autoridade ou nos envergonha diante deles. Eles nos observam. Eles nos veem. Que bem-aventurança poder reunir os filhos e dizer para cada um deles: escute, meu filho, o que Deus tem para você. Deus fala comigo, meu filho. Deus me revela as coisas. Eu tenho comunhão com Deus. Eu ando na presença de Deus, eu ando no caminho de Deus. Eu vou te falar o que vai te acontecer. Não é pela carne, não é pela vontade do coração, mas é pela revelação de Deus, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus na vida dele. Impressionante, irmãos. Impressionante. Uma missão que recebemos da parte de Deus. Uma tarefa bendita e celestial. Eu não sei vocês, pais que estão aqui comigo nessa manhã, que Deus é testemunha e sonda os nossos corações. A paternidade nunca me foi peso. Pelo contrário, foi uma grande realização da parte de Deus. Agora, como todas as coisas que a Bíblia nos ensina, nós não conseguimos cumprir bem a missão de Deus se não tiver parte de renúncia, se não tiver parte de entrega em função do propósito e da missão a nós confiada. Homem de Deus, um pai abençoado por Deus, um pai que tem o que dizer para seus filhos. Esse homem é Jacó. Primeira coisa. A segunda coisa que o texto nos ensina é que a forma como nós tratamos as pessoas dentro de casa tem implicações diante de Deus. Se estiver anotando, escreva aí. A forma como você trata seu filho tem implicações diante de Deus. A forma como você trata seu pai e a sua mãe tem implicações diante de Deus. Tem implicações diante de Deus. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha mãe. Louvado seja Deus.
Muitos aqui ainda têm as suas mães, os seus pais. Então deixa eu te dizer, o que você fala para ele, para ela, tem implicação diante de Deus. A forma como você o trata, os sentimentos que você carrega no coração em relação ao seu pai, em relação à sua mãe, tem implicações diante de Deus. Tem coisas que nós não podemos de forma alguma nem permitir que passe pelo nosso coração. Quanto mais palavras. O texto nos mostra isso com muita clareza. Que a forma como nós tratamos essas pessoas tem implicações para a nossa vida. A forma como você trata seu pai, a forma como você trata sua mãe, o que você fala para eles, o que você pensa deles, se você é um sanguessuga, que o suga continuamente, de uma forma assim, sabe, sanguessuga mesmo, isso tem implicações diante de Deus. Jacó teve 12 filhos. Vocês já ouviram falar da lei da primogenitura? Que hoje não tem mais. Mas naqueles dias tinha, era uma lei. O que era a lei do direito da primogenitura? O que era essa lei? O mais velho, o primeiro filho. O mais velho, o primeiro filho, tinha o dobro da herança. Quando as coisas eram repartidas, o dobro em relação aos demais irmãos era dele. O que mais? Oi? Perfeitamente. O mais importante de tudo, ele levaria o nome da família. Ele herdaria o nome da família. Isso, na perspectiva da cultura oriental, vale mais do que ouro, vale mais do que dinheiro. Carregar o nome da família. Honrar o nome da família. Ser os rebentos que dão continuidade à geração do pai, do avô, do bisavô. Era a maior honra que alguém pudesse imaginar. Maior honra. Dos filhos de Jacó, de quem que era essa honra? Do Rúben. E ele herdou essa honra? Não, vocês estão sabendo a Bíblia. Não. Olha só o que o Jacó fala a respeito dele. Versículo 3. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias. Os meus primeiros, né? A força da minha juventude, meu primeiro vigor. Quando a vida estava em toda a sua pungência em mim, eu depositei tudo isso em você, porque você é o meu primogênito, meu primeiro filho. Você é excelente em altivez. É excelente em poder. Eu estou lendo, eu gosto muito de literatura, eu estou aqui na minha mente imaginando como é que era o Rúben. Como é que era o Rúben? Excelente em altivez, excelente em poder. É como se fosse uma entrevista, né? Quais são os seus pontos positivos? Presença marcante. É. A Mara está dizendo que pelo menos no seriado da Record ele é muito bonito. E queria realmente ser, né? Porque quando diz o mais excelente em altivez, né? Tanto a presença dele, o caráter, era uma presença altiva, marcante, né? A convincente, que chamava a atenção. É excelente em poder, ou seja,
A autoridade e o domínio estavam junto com ele. Ele tinha mando, ele tinha capacidade de atrair carismaticamente as pessoas. Era uma figura, uma personalidade interessantíssima, extraordinária. Sim, claro, os sistemas monárquicos carregam. Perfeito. Uhum. Exato. Mas vejam bem, Rubem era o primogênito, tinha o direito, fisicamente, a postura dele, tudo indicava que ele deveria ser o primeiro. Mas não foi. Impetuoso como a água, você não será o mais excelente. Por quê? Porque subiste ao leito de teu pai e profanaste a minha cama. O que o Rubem fez? Jacó tinha 2 esposas e 2 concubinas. Eram mulheres dele, eram concubinas. Tinha a lei do concubinato. Agora imagina o que aconteceu, meus irmãos. O filho mais velho de Jacó dorme com uma das suas concubinas. Ele se deita com uma delas. Primeiro Crônicas 5:1 diz assim: Rubem, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, perdeu a sua primogenitura. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 35, versículo 22. Está aí pertinho, Gênesis 35, 22. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rubem e se deitou com Bila, concubina de seu pai. O que mais que diz o texto? Como é que o pai ficou quando soube que o filho tinha dormido com uma das mulheres dele? Triste. Vamos esquecer a Record. O que vocês acham que ele sentiu no coração, pai? Hã? Decepção. Meu Deus, meu filho não me respeita. Falta de consideração. Eu tenho para mim que o Jacó, né, juntando-me aqui a Record, vamos especular, né? Eu tenho para mim que ele deve ter pensado com ele, com toda certeza, que tipo de monstro que eu criei? Onde é que foi que eu errei? A Bíblia diz que pelo comportamento dele, ele perde a primogenitura. Eu poderia dizer que ele não se portou da forma digna de alguém que tinha os privilégios que tinha. Não, ele perdeu por causa do mau caratismo. Ele perdeu porque ele não tinha caráter e integridade para assumir a família que era a família da promessa, a família de Deus. Mau caratismo, falta de integridade, falta de respeito, é o que eu estou dizendo. Comportamentos e atitudes determinam a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Meus irmãos, deixa eu ser mais sincero do que eu posso. Olha, mau caratismo,
desonestidade, falta de integridade, falta de respeito, isso não traz bênção de Deus para a vida de ninguém. Só traz vergonha e desonra. Por isso que eu comecei dizendo, a coisa mais importante para uma família é um pai, um homem de Deus, que anda com Deus, que tem integridade com Deus e que honra a Deus. Esse é o maior presente que nós podemos dar para os nossos filhos. Qual que é o segundo ponto que eu estou abordando aqui? Que o nosso comportamento uns com os outros, a forma como você trata seu pai, a forma como você trata sua mãe, a maneira como você os trata. Gente, tem filhos que nunca fez um mimo para a mãe ou para o pai. Tem filho que nunca honrou a mãe ou o pai com qualquer coisa que seja. Não sabe sequer que tipo de comida que o pai ou a mãe gosta, para um dia chegar lá, mãe, olha, eu te trouxe esse chocolate aqui porque eu sei que você gosta. Eu passei ali no supermercado, eu vi isso aqui, lembrei de você porque eu sei que você gosta, eu trouxe para você. Porque é uma relação assim de só aprender a receber e nunca tem um comportamento que honra, que alegra o coração do pai ou que alegra o coração da mãe. E nesse ponto, às vezes, alguns filhos crentes são piores do que filhos descrentes. Nesse ponto, alguns filhos pastores são uma vergonha terrível para a família. Porque se preocupam tanto com os seus ministérios e com as suas obras que esquecem da sua família. Eu tive um colega de trabalho que eu conheci, fomos colegas na Unogás, e depois nos encontramos também noutra feita aqui na faculdade. E ele tinha uma história de vida muito interessante. O pai os abandonou e foi embora com outra mulher. E ficou a mãe com 5 filhos. 5 filhos pequenos. E ele contando, eu falei, e quem foi que cuidou de vocês? Ele era um dos menores, o caçula. Olha, a gente tinha um mandiocal no quintal e a nossa vida era ali, comer mandioca, se virar, dar os pulos daqui e dali. E os irmãos mais velhos? Qual deles que cuidou de vocês? O mais velho, ele foi para o seminário, foi ser pastor e esqueceu de nós. O que cuidou da gente foi esse aqui, que foi para Brasília, foi trabalhar de contador, não era crente, mas tudo que ele ganhava, ele mandava para minha mãe, comprava a nossa comida, não era crente, comprava a nossa comida, pagava a nossa escola, e tanto trabalhou, tanto se doou, que morreu com menos de 50 anos de idade. Mas foi esse que cuidou da gente. E aí eu entendi por que ele tinha uma certa resistência com a igreja. Porque o irmão, que era pastor, que conhece a Bíblia, que conhece a palavra de Deus, que podia ajudá-los, que podia assisti-los, foi o que menos assistiu, foi o que menos ajudou. Está escrito na palavra de Deus que quem não cuida dos seus é pior do que os incrédulos. Pior do que os incrédulos. Quem não cuida do seu pai, da sua mãe, é pior do que os incrédulos. Quem não cuida do pai, da mãe, dos irmãos, para cuidar da obra de Deus, é o que Jesus disse, isso é corbã. Isso é uma falsa oferta. Isso não agrada a Deus. Qual que é o ponto que eu estou abordando aqui nesse momento? Que a forma como nós tratamos essas pessoas, pai, mãe, filhos, irmãos, dentro de casa. Estou falando dentro de casa, na família, isso tem implicações diante de Deus.
Isso tem implicações diante de Deus. E Rubem não respeitou o pai. Meu Deus do céu, que loucura é essa? Tem algumas coisas que são inconcebíveis. São inconcebíveis do ponto de vista da natureza, são inconcebíveis do ponto de vista da palavra de Deus, do reino de Deus. Um filho que desonra o pai dessa forma, dessa maneira. Assim como não me entra na cabeça, não consigo imaginar algumas coisas. O pai, o líder do lar, o comandante do bar, que pula fora do bar e deixa a família ao léu, ou aqueles que estão dentro do barco, mas que não assumem a posição. É a mulher que tem que agarrar o timão ali, porque senão a coisa afunda. Tem muitos homens que, se a mulher não se posicionar, a família vai para o despenhadeiro abaixo. Essas coisas têm implicações espirituais, isso tem implicação diante de Deus. Aquele bonitão lá do Corsa Concórdia, que afundou o navio, né? O pessoal diz que quando o navio começa a afundar, os primeiros que escapam são os ratos. Já viram isso, né? Os ratos são os que vão vazando primeiro. Rato, interesseiro, né? Esperto. O sujeito me afunda o navio porque está paquerando as meninas. Olha só, não sabe da posição, da responsabilidade. Vai fazer graça, afunda o navio. Quando o negócio começa a afundar, ele é um dos primeiros a sair fora. É um dos primeiros a ir embora. É um rato. Não é comandante, não é capitão. Isso nunca entendeu a responsabilidade. Isso nunca entendeu o compromisso. Até que o oficial da Marinha Italiana volta para lá. Você é o comandante do navio, você era o último que tinha que sair até colocar todo mundo em segurança e foi um dos primeiros a pular fora. Volta, senão eu te meto na cadeia. Safado, vagabundo. Está a tradução do texto lá na reportagem da Veja. É um desentendimento completo e absoluto da tarefa, da missão, da responsabilidade, dos compromissos assumidos. Rubem não honra o pai, pelo contrário, desrespeita e desonra o pai. Perdeu. Ah, mas meu pai é um bêbado. Já leu a história lá do Noé? O que o Cã fez? O pai estava bêbado, encheu a cara, ficou peladão lá dentro da tenda. Não se iluda com o filme Noé não, porque não tem nada a ver, viu? É a Bíblia. O pai planta uma vinha, faz vinho, enche a cara, fica bêbado, o filho vê a nudez do pai encharcado lá de vinho, bebão, né? E sai zombando do pai. Não deu certo. Se você ler a Bíblia com o temor do Senhor, você vai aprender, nunca ponha seu pai pelado. Nunca faça comentários do seu pai, da sua mãe, para deixá-los nus, envergonhados, porque isso não agrada a Deus. Isso não tem a bênção de Deus. Isso não glorifica a Deus. Noé estava certo, deu um bom exemplo? De jeito nenhum. Mas não compete ao filho. Não é da alçada dele. Falar mal do pai,
fazer chacota do pai, desrespeitar o pai. Eu penso muito nisso. Nós que cremos em Deus, na soberania de Deus, Deus poderia ter escolhido outro pai para mim. Deus poderia ter me feito nascer noutra família. Mas foi esse pai que Ele me deu, foi essa mãe, foi essa família. Pode não ser a melhor do mundo, mas essa é a minha, que Deus me deu. Então eu vou respeitar. Eu vou respeitar. Porque é o meu progenitor. Eu sou o que sou e o que eu sou passa por ele. Talvez não seja o que eu gostaria que ele fosse, mas foi o que Deus me deu. Por causa de Deus, o temor de Deus, eu vou respeitá-lo. Então Rubens não respeita seu pai. Cã não respeita seu pai. E sofre as consequências disso. Por isso que eu digo, a forma como nós tratamos, pensamos, agimos com essas pessoas, ou traz bênção para a nossa vida, ou traz maldição. Traz maldição também. Cã foi amaldiçoado. Rubem perdeu a primogenitura. Vou contar um segredo para vocês aqui. Quer ser abençoado por Deus? Trata bem seu pai e sua mãe. Honra seu pai, honra sua mãe. Valoriza seu pai, valoriza sua mãe. Mas põe isso como um princípio no seu coração. Agarra-se nessa verdade como um princípio. Ah, mas já está velho, está gagá, é difícil escutar as mesmas histórias, as mesmas coisas, já não aguento mais. Aguenta, porque ela aguentou limpar seu traseiro não sei quantas vezes. Aguenta porque passou várias noites acordado com você. Aguenta porque com certeza em alguns casos deixaram de comer para que você pudesse comer. Como é que eu não vou respeitar uma pessoa que deu o suor, que deu do seu corpo, da sua vida, da sua existência, que tirou dele para me dar? Como é que eu não respeito uma pessoa dessa? Como é que eu não honro uma pessoa dessa? E se eu não fizer, como é que eu vou esperar a bênção e a graça de Deus sobre a minha vida? A pior loucura que o ser humano pode cometer é desrespeitar o pai e a mãe, é não honrar o pai e a mãe. Eu sei que tem uns que são difíceis. Eu sei que tem uns que são custosos, né? Mas, se você quiser a bênção de Deus sobre a sua vida, assuma isso como um princípio. Se você quiser ter uma família abençoada, assuma esse outro princípio. Eu vou ser um homem de Deus para minha esposa e para os meus filhos. Eu vou ser um homem de Deus dentro da minha casa. Quando eu morrer, os meus filhos vão saber que passou pela vida deles mais do que um bom profissional, mais do que um bom provedor. Passou um homem de Deus. Um homem que levava Deus a sério, levava as coisas de Deus a sério. Se nós vivemos assim, pais, meus irmãos em Cristo, que estamos aqui nesta manhã, Deus vai nos abençoar e vai abençoar a nossa família também. Curva a sua cabeça. Vamos orar.